Beleza, galera. Estamos começando mais uma aula aqui de React. A gente tá fazendo esse intensivão a semana inteira. Começou desde segunda-feira. Hoje, quarta-feira, felizmente ou infelizmente, não sei o que vocês vão achar, mas é meu último dia ministrando aula. Acredito que a partir de amanhã vai ser o Maurício que vai ministrar, que vai ser a parte do projeto final. A partir de amanhã eu não consigo ministrar as aulas, então eu levei até onde pude, que é hoje, quarta-feira, e amanhã e depois, né, quinta e sexta, vai ser com o Maurício aí a parte do desenvolvimento do projeto, meio que fazendo uma passada por cima ali de todos os conteúdos que a gente já abordou, né? Então hoje a gente vai estar trazendo um assunto de API, né? Então, requisições no front-end. A gente vai tentar aprofundar um pouco mais a questão de custom hook, né? Porque eu vejo, pelo menos, é uma percepção minha que é um ambiente assim que essa questão do custom hook ela é muito mais usada, né? Tipo assim, não vou dizer que é a única ou que ela é majoritária, mas que eu vejo que todo mundo que faz as requisições no front normalmente tendem a criar custom hooks de requisições, de requests, então acaba que calha bem o exemplo para poder tanto explicar a parte de requisições quanto o contexto ali da, da dos custom hooks, né? Eu fiz uma explicação breve na aula de ontem, mas ela pode ter ficado um pouco vaga e a gente consegue abordar ela um pouco melhor hoje. Mais uma ressalva que eu tenho a dizer é que essas aulas são mais voltadas para a galera que é mais iniciante, né? Então, um dos pontos que tem que ser levado em consideração é que para você entender pelo menos 80% da aula que está sendo ministrada, eu imagino que você tem que ter um conhecimento pelo menos mínimo ali de JavaScript, né? Senão vai ter conceito que vai passar batido e não vai adiantar, não é porque a gente está no React vai ser mais simples. Como, por exemplo, desestruturação, né, que a gente vê bastante. E na aula de ontem a gente já começou a abordar através dos nossos custom hooks. E lá nas primeiras aulas também nas questões de props, né, de componentes. Então, tem alguns conceitos do JavaScript que eles são muito usados aqui no React e não vai deixar de ser porque o React nada mais é, né, do que uma biblioteca que a gente usa do contexto ali do JavaScript, então não tem jeito, você vai ter que saber. Então é mais uma ressalva mesmo assim para deixar claro de que quem estiver assistindo posteriormente talvez possa ficar perdido e aí eu já estou dando essa orientação de que a pessoa só vai conseguir ter uma clara visão das coisas se ela realmente tiver esse conhecimento embutido. Então, sem mais delongas, vou começar a transmitir aqui minha tela. Então, beleza. Transmitiu aí minha tela? Não. Aí, foi agora, né? Sim. Tenta transmitindo, aham. Foi ou não? Foi, né? Foi, Foi. foi. Beleza. Tá indo sim. Galera, mesma aplicaçãozinha que a gente usou a semana inteira, né? Mais uma coisa aconteceu aqui, ó, requisições. Então, nossa aplicaçãozinha ela tá crescendo. Só que essa daqui é a parte de conteúdo explicativo, né? Como eu falei, a partir de amanhã vai entrar na parte do projeto prático, que vai ser com o Maurício, eu imagino. E aí essa aplicação vai dar adeus aí a vocês, talvez vão desenvolver a própria, que ele eu acho que ainda está pensando no que vai ser a aplicação. Mas vamos lá, nosso loginho básico, ok? E aí apareceu mais uma aba nova aqui que é a parte de requisições HTTP. Vou fechar isso aqui, ok? Deixa eu fazer uma coisa aqui antes, ó. Vim aqui para o formulário, requisições, veja que ele dá uma piscada aqui na tela, né? E o conteúdo aparece. Isso aqui ele já está vindo de uma API, tá? E aí eu vou dar uma pincelada por cima o que é uma API e tal, porque às vezes a pessoa não tem essa noção do que é, o que é requisição, etc. Então vamos lá. Primeiro, abordar aqui, né, nosso projetinho. Já quem vem acompanhando as aulas anteriores já tem uma noção básica aqui da arquitetura do nosso projeto. Vou dar um zoom, né, que a galera tem algumas pessoas que ficam meio ruim de visualizar. E aqui eu só adicionei mais um case aqui, né, que é na página de requisições. Então isso aqui faz parte desse tab daqui de cima, onde quando eu clico, deixa eu desabilitar as notificações. Beleza.
que aí ele vai renderizar essa página, tá? Então, essa página aqui, se a gente for olhar, request sample, ela é essa daqui, tá? Que é exatamente essa daqui que vocês estão vendo. Então, se a gente for dar uma olhada básica aqui, passar só por cima, na real ela é isso mesmo, ela é essa daqui, user list. Pronto. Aqui tem alguns hooks que a galera já viu nas primeiras aulas, tem use state, tem use effect, aí aqui tem a requisição, vou já passar por isso, só passar um boilerplate aqui de como que o componente está funcionando para a gente passar aqui, né? Aí eu tenho esse loading aqui, caso a requisição ainda não tenha acabado, parte de erro, caso de erro, e aqui o componente mesmo renderizando cada um dos itens. E aí vem a dúvida, né? Tá, a gente tá fazendo uma request, tô vendo aqui que você tá falando que é requisições do React usando Fetch ou Axios ou seja lá o que for. E o que é exatamente uma requisição? Nesse exemplo aqui eu tô chamando essa URL, né, que normalmente a gente chama no ambiente de produção de desenvolvimento ali nas equipes a gente chama de endpoints, né? Então se eu jogar ele aqui no navegador, a gente vai ver que ele é um array. Ele é um JSON, né? Que é um array de objetos. Então, ele vai ser uma listagem aqui com vários usuários e informações fake aqui só para a gente conseguir fazer um teste, tá? Então, ela é digamos assim, que é um endereço na web que tem apenas dados a serem consumidos, né? A serem utilizados. Vamos trabalhar dessa forma para facilitar a compreensão. Então, se a gente for olhar o que é o conteúdo que tem dentro desse endereço na web, ele é basicamente um array de objetos que tem informações fake aqui de usuários para a gente conseguir simular, né, uma requisição a um API do seu trabalho, por exemplo, onde você tem que listar todos os clientes da tua aplicação, por exemplo, né? Então, imagina que você tem que ir lá no banco de dados, tem uma tabela na tua UI, que nessa tabela você tem que mostrar, né, tipo listar todos os usuários que aquela aplicação tem. Então, o que você vai fazer vai ter que fazer uma requisição para um endpoint desse lá do back-end da tua empresa, pegar esses dados e listar eles na tela, que é exatamente o que a gente está fazendo. Então, mais uma vez, a gente volta para o que seria aqui um conceito básico do JavaScript, né? Eu não vou entrar nesse mérito de como que faz isso aqui, porque, como eu falei, estamos partindo do princípio que pelo menos esse conhecimento prévio você já tem. A gente está abordando como seriam, digamos assim, entre aspas, boas práticas e como que funcionam as coisas aqui no React, né? E não como fazer uma requisição, tipo usar o fetch ou coisas nesse sentido. Então, aqui basicamente, né, só para relembrar, a gente tem um use effect, que o use effect, como já vimos em aulas anteriores, ele é um hook que vai executar o que está dentro da callback ali no momento antes que as coisas estão sendo renderizadas na parte do client, né? Então, dentro dele a gente tem uma função, que essa função ela está responsável por, se a gente vê aqui, a gente tem 3 estados, sendo ele os usuários, que vai guardar literalmente os dados que a gente está captando lá do nosso endpoint, né? Os usuários em si. O segundo é um loading, para tipo, atribuir um carregamento de tela, alguma coisa nesse aspecto. E o de erro, que seria para a gente colocar os erros ali, caso eventualmente essa rota venha a dar algum tipo de erro, né? Então, a requisição começou, a gente faz o quê? Coloca um load para true, então dizendo assim, olha, a página vai entrar em modo de carregamento porque eu estou esperando que essa requisição acabe. E os erros aqui a gente está colocando como null, né? Tipo, não tem erros ainda. Então eu faço a requisição, essa requisição, o resultado que ela me der, que nesse caso aqui vai ser uma promise de users, ela vai ficar armazenada aqui nesse response. A gente faz uma verificação para ver se a resposta foi um status code 200, né? Se deu certo a requisição. Se foi um sucesso, ele passa por isso aqui. Se ela não foi um sucesso, né? Ela for diferente de OK, né? Do status code 200, ele vai lançar uma exceção que vai ser o erro, né? De HTTP error. E aí vai passar aqui o status de erro aqui. Não deu erro, ele vai pular isso aqui. Depois ele vai atribuir essa conchideira, né? Ele vai pegar exatamente essa promise e vai resolver ela e vai colocar ela como formato de JSON para a gente conseguir usar ele.
Eu coloquei um console log, mas ele não é necessário, já que eu abri no navegador aqui, literalmente, né? O que exatamente essa URL vai devolver pra gente, né? Ela vai devolver isso aqui, eu ia colocar num... Acho que preciso dar um zoomzinho para facilitar a visualização, né? Ele devolve aqui, ó, um array de usuários. Eu ia colocar aqui console log para mostrar o que ele devolvia, mas como eu já abri aqui, então não se faz mais necessário, né? E aí, beleza. Aqui, nessa consteira na linha 29, ele vai ter literalmente todos os dados que veio dessa requisição. E a gente vai atualizar o estado de users para colocar esses valores que a gente tem agora aqui. Caso alguma coisa aqui dê erro, por exemplo, nesse caso aqui, esse erro vai ser captado pelo cat. Ele vai ser setado para o estado lá que tem um erro. E aí depois, por fim, ele finaliza acabando com o load. Então, seja dado sucesso ou erro, no fim, esse loading tem que acabar, né? Então, ele seta aqui o estado do loading para false novamente. E aqui embaixo, ele executa essa função, né? Então, aqui é apenas a declaração da função e o que ela tem que fazer. E aqui ele executa ela para dizer assim, olha, aqui é você e aqui você vai executar, né? Vai funcionar. Haja e faça o que você tem que fazer. Basicamente, galera, esse padrão aqui é muito difícil você ver em aplicações maiores, mas assim, só para passar um overview de como que são requisições. Se você, como eu falei, se você já viu no JavaScript puro, já tentou reproduzir uma aplicação HTML, CSS, JavaScript puro, não foge muito. Essa parte aqui de fazer a request, transformar os dados em JSON e pegar esse dado e usar, ela é muito igual, né? Vai diferenciar mais ou menos apenas a maneira que tu constrói isso, como que tu distribui isso. Porque, por exemplo, aqui eu estou usando um useEffect para fazer essa requisição, mas eu não necessariamente eu preciso do useEffect para fazer isso, né? Existem outras ferramentas. Aqui nesse exemplo eu estou usando o Fetch, mas a gente tem o Axios para fazer a request. Existem outras ferramentas que gerenciam outras coisas, como por exemplo, eu deixei o gancho aqui do React Query, né, que ele vem da biblioteca Tanstack, né, que no caso ele era antes chamado de React Query, mas hoje ele é Tanstack Query, né, mudou o nome da ferramenta. Então, veja que aqui, só para a gente conseguir fazer uma requisição e tratar bem as coisas, eu tive que, não vou dizer que obrigatoriamente, né, mas para deixar uma UI clara e bem definida o que vai acontecer em cada momento, eu tive que criar 3 states aqui, onde um deles eu armazeno os dados que veio da minha requisição, eu crio um estado de loading para definir o momento em que a requisição iniciou e o momento em que ela concluiu, seja com erro ou com sucesso, e outro estado para armazenar os erros. Isso aqui a gente consegue abstrair, por exemplo, né, se a gente usasse o React Query, ela gerencia muito bem isso, ela já meio que te dá isso pronto, vamos dizer assim, para tu usar e tal. Então, tipo assim, você vê que existem N maneiras de você fazer isso aqui no front. E aparentemente ele é muito simples aqui, né, dessa maneira que eu estou mostrando. Em si, aqui como é só uma requisição GET, né, eu só vou fazer uma busca, uma consulta, é muito simples. Passei aqui a URL, eu não preciso passar mais nada. Eventualmente eu precisaria, se fosse no ambiente de produção, que normalmente você tem que passar um token, né? Então você vai resgatar esse token, seja lá como ela está sendo guardada pelo front-end, né? Seja pelos cookies ou seja na local storage, enfim. Então, normalmente um ambiente de desenvolvimento, a API ela não vai ficar pública, não vai ser qualquer pessoa com esse link que vai chegar lá, jogar no navegador igual eu fiz aqui e vai obter todos os dados. Você tem que ter um método de autenticação. Mas aqui nesse caso, como é a nível de exemplo, não tem. Então, basicamente é isso aqui. Eu coloco um fetch, coloco o endereço e pronto. Ele me traz aqui o resultado, que é exatamente esse que a gente está vendo. Pego eles, coloco eles aqui e aqui entra o estado, né, de utilizar. Então aqui, ó, veja que a gente tem um trecho que, como eu falei, né, galera que vem do JavaScript puro, isso aqui é muito familiar, né, um método de array map, onde eu vou dizer que para cada usuário que tem dentro desse array de usuários aqui,
eu vou fazer esse componente aqui usar os dados de cada um deles. Então, aqui a gente tem um array com vários usuários, aqui eu tenho um só. Então, ele está fazendo um loop, passando por todos os usuários presentes aqui dentro, e para cada um deles ele vai colocar a chave, né? Essa chave ela tem que ser única, então normalmente a gente usa o ID. E aqui eu passo as informações, então user.name, user.email, user.username, e aí a gente tem exatamente essa visualização que a gente está vendo aqui. Username, o e-mail, username. Na verdade, ali é só o name, né? O primeiro. Aqui, o name, e-mail e username. Isso mesmo. Então, até aqui, alguma dúvida, algum ponto, alguma objeção? A lib que ele mencionou. Boa. Obrigado, Kevin, por ter mandado o link aí. E o Ajax do jQuery? Sou eu que sou velho. Cara, o Ajax do jQuery... eu receio que, tipo assim, pra tu pegar isso aí ainda em trabalhos, como eu falei, né? Tipo, não tem tanto tempo assim que eu tô na programação. Eu não tive a oportunidade de trabalhar efetivamente com isso, apesar de eu conhecer. Mas, cara, nesses 2 anos que eu tô na programação, eu nunca peguei um projeto, por mais legado que ele fosse, para usar o Ajax como método de requisição. Então, eu não sei se é uma boa ideia. Eu diria que a nível de curiosidade, né? Tipo assim, será que requisições sempre foi com o fetch? Né? Cadê o fetch aqui? Sempre foi com o fetch ou não? E em termos assim de querer ser curioso e conhecer, vale a pena você ir atrás e olhar como que era. Mas assim, a nível de pegar isso e tentar aprender, porque quero aprender e quero usar, não sei se é uma boa. Tudo de boa. Minha dúvida virá no Axios. A empresa que tu ainda não usa. Tá mudando agora. Tipo assim. Acho que a Ajax nem funciona como modo. 3 anos atrás eu estava no projeto que tinha Ajax. Caramba, mano. Pra você ver, né? Eu, particularmente, eu nunca peguei, graças a Deus por isso. Tipo assim, aqui, galera, não tem muito que chover no molhado, né? O que eu posso fazer aqui é a gente já entrar no conceito de criar um custom hook, tentar abstrair isso aqui, mostrar uma maneira melhor de fazer essa requisição. E depois eu entro no mérito do Axios, né? O que vocês acham? Tudo de boa. Manda. Cara, se você quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade também, tá? Tudo bem. Tá, beleza. Show de bola. Então eu vou pegar esse gancho aqui. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Dado que a gente já entende como que esse componente ele está funcionando, ele tem a parte aqui do erro, se der erro. Inclusive, vamos até colocar aqui uma condição contrária para fazer um loop, dizer que ele sempre estará carregando, né? Então tá aqui, carregando usuários. Então é exatamente sobre isso aqui. É como se a gente está simulando aqui o caso onde essa requisição está fazendo e ela está demorando, então a tela ficaria só carregando usuários. Ela aparece tão rápido ali que eu não sei se dá para visualizar, ele só pisca a tela, né? Deixa eu ver. Axis volta. Ele dá uma piscada ali, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem aí, é muito rápido. E a mesma coisa se der erro, né? Então vamos simular aqui como se a requisição tivesse dado erro. Ele ia, coloca aqui, erro, tente novamente. Então, beleza. Então, é mais uma telinha ali para mostrar um carregamento, né? Uma de erro. Normalmente esse loading ele pode ser utilizado de outras formas também, porque, por exemplo, nessa tela aqui que eu estou mostrando para vocês, a requisição ela acontece de forma automática, né? Tipo, não tem nenhum trigger, não tem nada que faça com que tipo, eu tenha que clicar em alguma coisa para essa coisa chamar a função que faz a request e ela acontecer, né? Mas
presumindo, partindo do pressuposto que eu tenho que clicar aqui efetivamente para poder ele chamar essa requisição, e se eu clicar de novo ele chama de novo, normalmente esse loading também seria usado para o botão, né, que está sendo usado como trigger para executar a requisição. Então, ele ia aplicar também um disable, né, no botão, para toda vida que ele clicar uma vez, e enquanto a request demorar, esse botão ficar desabilitado para não acontecer aquele famoso caso, né, do cliente ficar clicando absurdamente até que você entope teu back-end lá de requisições desnecessárias, né? Deixa eu ver aqui se ele já... Altera a aba de network para 3G, consegue simular a lentidão na chamada. Tem isso também, verdade. Então, vamos tentar nisso agora. Network, a gente consegue por aqui. Eu acho que é por aqui, talvez. Não, faz tanto tempo que eu fiz isso que eu não lembro mais. Nessa setinha do lado, lá no throwing. Aqui, né? E aqui a gente consegue Aí. colocar um 3G. Acho que... 3G é o menos que eu tenho aqui. Então, vou sair aqui e vou voltar pra cá, olha lá. Eita Jesus. Olha lá, ainda tá pendente aqui, pegou, beleza. Então, a gente consegue simular aqui uma internet bem lentinha. Eu vou até desabilitar o cache aqui, ó. Porque às vezes, né, a gente coloca e volta. E o cache deixa ela mais rápido, né? E aqui nesse caso, ó, a gente consegue ver o loading funcionar. Eita, deu um reload na página, não era pra ter feito isso. Boa, Jonathan. O homem é a lenda. Deixa eu voltar o que tava. Pronto. Aí, perfeito. Inclusive, é até algo legal de falar, né? Porque, tipo, eu vi que eu falei ontem também essa parada de cache, mas eu não sei exatamente se as pessoas que irão assistir esse vídeo, buscar, porque é um conteúdo introdutório e tal, sabe o que seria cache, né? Eu acho que se a gente tá no assunto de requisições, faz muito jus a gente tentar explicar o que seria cache, né? O que vocês acham? Não tá no roteiro, né? Mas eu acho que faz sentido porque não é algo muito complexo, pelo menos ao meu ver, né? E tipo assim, tem tudo a ver com o assunto da aula, né, que é requisições. Tipo assim, o que a gente pode trazer aqui de algo bem prático, né? Vamos dizer assim, não vamos tentar ser muito técnicos, vamos tentar ser prático e objetivo, né? No que seria o cache. Perceba que toda vez que eu faço uma requisição, vou voltar aqui e voltar para cá de novo. Deixa eu ver. Olha lá. Ó. Ele vai lá e faz uma chamada. Cada um desses aqui é uma chamada, digamos assim, a nossa API, ao nosso back-end, né? Ele está fazendo duas por conta do strict mode. Eu já mostrei isso na aula passada, né? Mas vamos supor aqui que no ambiente de produção, obviamente, isso aqui não vai acontecer. Vai ser uma requisição só. Então, ele faz a requisição, tudo show de bola, beleza? Aqui nesse caso, a gente tem poucos dados, né? Tipo assim, se a gente olhar aqui, os IDs eles vão numericamente em ordem crescente, né? Ou seja, tem 10 resultados. Mas tu imagina que tu tá batendo num banco que tem, sei lá, milhares ou milhões de dados que vão ser retornados. Óbvio, eles não vão ser retornados dessa forma, né? Eles vão ter uma paginação, etc. Mas mesmo assim, mesmo com paginação, você concorda que seria, tipo assim, muito desgastante toda a vida tu ter que ir lá, bater e voltar? Porque, por exemplo, aqui nesse caso, você imagina que o simples fato de eu trocar de aba e voltar seria de fato necessário mesmo eu ter que ir no banco, bater lá e puxar esses dados novamente? Você acha que esse período, esse curto período aqui onde eu simplesmente apenas troquei de aba já é o suficiente para esses dados terem sido revalidados no aspecto de alteração mesmo? Tipo, só o fato que eu troquei aqui e voltei já é o suficiente para a Leanne Graham deixar de se chamar Leanne Graham e trocar para Leanne Graham, sei lá das quantas? Eu acho que não. Então, tipo assim, existem dados dentro da tua aplicação que elas não têm uma necessidade, tipo, imediata de você ter esses dados sempre extremamente atualizados a todo instante. Então, nessas situações, a gente atribui o cache. O cache, o que seria?
Eu faço a primeira requisição porque eu sou obrigado, né? A página carregou, ele vai fazer a requisição e vai guardar essas informações no cache. O cache pode ser o quê? Tipo, ela vai ficar salvo no navegador. Vamos entender dessa forma, né? Essas informações que a gente chamou da API, elas vão ser salvas no navegador do usuário. Então, na próxima requisição, tipo, ao fato de eu sair daqui e voltar, eu vou precisar fazer uma requisição novamente, certo? Só que ao invés de eu chamar lá no banco de dados, eu chamo do cache. Ou seja, eu chamo aqueles dados que já estão salvos no navegador e trago eles à tona de volta. E aí eu posso fazer o que como estratégia? Se isso aqui é um dado que não é tão relevante a nível de imediatidão, né, se é que essa palavra existe, ou seja, ele não precisa ser real time, né, eu não preciso que ele seja exatamente autêntico e real a todo instante, então eu posso colocar uma periodização para poder revalidar esses dados. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a cada 1 hora eu revalidar esse dado, não tem problema. O usuário ele vai usar isso aqui, ele nem vai perceber que de repente um ou outro dado ali acrescentou ou saiu, né? Vamos dizer assim, um exemplo. Então, você consegue colocar uma periodização e aí ele revalida isso. Ele vai lá no banco, olha, opa, houve alguma alteração? Não houve. Se não houve, beleza, tudo na paz. Se houve, ele pega esse cache antigo e atualiza ele colocando os dados novos. Então, o cache é uma alternativa que tu tem para tu desafolgar, vamos dizer assim, o teu banco de dados e não ficar sufocando ele, sempre fazendo requisições, entre aspas, né, indevidas e que não precisam ser feitas a todo instante, né? Um custom que você pode... Ô, Jonatas, Opa! um exemplo bacana para isso aí, para um uso que vai ser simples de explicar, se você quer tema claro ou escuro, quando o sistema permite você definir isso. Que aí a pessoa salva essa informação no banco, mas você não precisa ficar perguntando no banco toda hora qual que é o tema, cada requisição daquela Pronto, pessoa. perfeito. Tipo assim, é um exemplo muito bom, né? Tipo, imagina, a gente trabalha com isso, nossa aplicação tem o sistema Darklight e a gente salva essas informações lá nas preferências do usuário na conta dele lá no banco. Então imagina que aqui nesse JSON, é o JSON que vem lá do banco de dados da tua empresa e dentre esses dados aqui tem lá preferências do usuário, tema da aplicação. Aí tá lá, Light ou Dark, né? Cara, que nem o Emílio falou e muito bem colocado. Só porque a gente salva isso no banco não significa dizer que a todo momento a gente precisa revalidar isso. Então você pode salvar isso em cache, você pode colocar isso no navegador do usuário e revalidar isso depois. Então, a nível de entrega, assim, vai ser imperceptível, até porque o tema não é algo que a gente fica mudando com tanta frequência. Pelo menos eu nunca mudo. Uma vez que eu coloco pro tema Dark, eu não tiro mais nunca. Então, a necessidade de eu ficar batendo toda vida que eu entrar na página, eu ir lá no banco de dados e verificar se o cara tá usando tema Dark ou Light, é algo a se pensar, né? Então, isso é algo que você pode ver em várias áreas da tua aplicação e validar se aquela informação definitivamente ela precisa ou não precisa ser íntegra a tempo de resposta assim na hora, né? Imediatista, vamos dizer dessa forma. Um custom hook você pode extrair dele a função do fetch. O data, né, que será o resultado desse fetch e um load em resumo. Eu me peguei numa situação em que eu chamo esse custom hook num componente Py e extraio todos esses valores e faço um fetch com o useEffect nesse fetch do custom hook. Eu tentei pôr o data que é extraído para ser colocado dentro de um estado Py, mas isso não funciona. Eu fiz uma pesquisa por cima e parece ter algo a ver com o assincronismo do estado. Sabe explicar? Eu acho que eu sei muito bem o que pode ter acontecido. Cara, isso é... Nossa. Existe uma coisa que, tipo assim, às vezes a gente acha que o React, ele... Eu ia fazer uma colocação, não sei se eu vou colocar dessa forma, mas vamos pensar assim. O useState, você guarda,
valores nele. Não importa se é string, número, array, lista, não importa o dado que tu vai guardar aqui dentro. Você pode guardar o dado que você quiser aqui dentro de um state, certo? Uma das primícias do state que o React te proporciona é o fato de você navegar entre as páginas e esse valor não se perder. E isso é um motivo muito bom para tu simplesmente abandonar, né, o famoso const aqui largadão ou um let mesmo, né, que você ficaria trocando esse valor. Eu poderia armazenar a resposta, né, disso aqui, ao invés de ser um state, eu poderia colocar um let aqui em cima e tá tudo certo, né? Só que toda vez que eu recarregasse a página e tal, ele ia perder esse valor, etc, etc. Mas tem uma coisa importante que eu percebi ao longo do tempo, e a galera que de repente trabalha mais tempo com isso pode trazer aí uma resposta mais técnica, mas eu percebi que, por exemplo, existe uma espécie de delay, vamos dizer assim, entre a atualização do estado e a maneira que ele é usada. Como assim? Por exemplo, perceba que eu tenho um componente aqui e dentro dele eu tenho esse useEffect, onde dentro dessa função no useEffect é que eu faço a atualização desse estado, atribuindo então os valores vindos da API, certo? Que é exatamente aqui nessa linha 30. O que acontece? Aqui nessa linha 30, no momento de execução, nessa linha 30, o estado e users, ele já possui os dados vindos da API, porém, fora esse users, ele ainda não tem esse valor. Então, ele vai ficar como, nesse caso aqui, como array vazio. Pode ser que era o que estava acontecendo contigo, entendeu? Que às vezes ele tem esse... Eu chamo de delay, né? Pode ter um termo técnico melhor para isso, né? Mas eu percebi que às vezes você pode ter esse impasse em alguns momentos. E nesses momentos o que eu faço para resolver é criar um store, né, no Zustand, por exemplo, para abstrair isso. Então, ao invés de eu ter um state lá fora, eu chamo um store e aplico para ele, porque aí ele é tipo meio que real time, vamos dizer assim. Então, exatamente no momento em que eu atribuo o valor a ele, ele já é válido para todo lugar que estiver usando, independente se está aqui dentro, está fora, está onde estiver. O que vocês acham? O que vocês me dizem? O que... Pode ser a ordem de execução? Pode ser isso também. Vi que o Alexandre se desmutou. Se quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade, cara. Tipo, a galera tá usando o chat aí, mas eu resolvi fazer aqui justamente para se alguém quiser fazer alguma colocação, abordar algum ponto, fiquem à vontade de abrir o microfone e falar, tá? Não se submetam a apenas usar o chat por achar que não podem falar, né? No caso aí eu resolvo só fazendo esse const result await, porém é redundante, né? Visto que estou extraindo data lá no hook, porém eu não consigo por aquele data no estado. Tipo, o que eu faço nessas situações, se não for o caso de ordem de execução, que é o ponto que o Emílio colocou, tipo assim, normalmente é um caso onde eu deveria talvez estar usando um estado global, né? Então, ou um context, ou até mesmo, né, o caso que eu prefiro, um store com o Zustand, por exemplo, né? E aí eu tiro esse problema, que talvez não seja um problema, se ele funciona dessa forma, é porque provavelmente a equipe do React tem um motivo para isso, né? Muito plausível, que eu não vou saber te dizer nesse momento, mas eu consigo quebrar esse entre aspas, problema dessa forma, né? Foi a maneira que eu achei de solução, pelo menos para mim, com o nível de experiência que eu tenho, né? E é o que eu estou repassando aqui. Tô vendo que o Kevin tá digitando há um tempo aí. Enquanto ele vai falando, ele vai digitando ali, eu vou tentar ganhar tempo aqui com a gente, tá? Então, beleza. A gente tem essa função.
gente vai tentar abstrair ela aqui agora e fazer um custom hookzinho aqui rapidinho. Então vamos colocar aqui como fetch users.ts. Exatamente isso aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Já tem a função aqui, né? Então, vou fazer assim. Eu vou transformar isso aqui dessa forma. Calma. Ele, na real, vai ser tssex. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo isso aqui. Tirar daqui. Jogar pra cá. E aí eu removo isso aqui. Removo isso aqui. Esses aqui eu trago aqui pra dentro. Eu importo isso aqui. Pega a tipagem. Eu tô usando ela aqui ainda? Não, não estou. Beleza. Opa. Ok. E que agora a gente vai fazer isso aqui. Não posso fazer dessa forma, né? Deixa eu pensar. Não preciso que sejam dessa forma. Eu posso colocar em valores mesmo constantes, né? E passar. Então deixa eu tirar dessa forma. Deixa eu ver se o Kevin já... Eita! O useEffect não é assíncrono. Ele lida com a vida do componente. O ciclo de vida. Ele pode chamar funções assíncronas, pois no caso é como muita gente usa. Mas ele em si não é assíncrono. Parece que o seu exemplo, a sua função já está sendo chamada, pois você está desestruturando o data, o que é a response. Ou seja, no momento que você usou o seu custom hook, ele já disparou e em seguida o useEffect disparou também. Mas o data desestruturado é assíncrono e o useEffect não esperou por isso, pois a chamada da função não ocorreu dentro dele. O correto seria você desestruturar a função e não o resultado, no caso o data. Me parece esse o caso. É um ponto também, né? Porque aí no caso entra no caso aí do emid, ordem de execução, e meio que concorrência talvez, né? Tipo assim, as coisas estão acontecendo em momentos errados, né? Tipo assim, a execução da função acontece no momento, o useEffect chama em outro, aí o resultado está em um local, no outro não, e aí você tem esse desencontro, né? Da maneira que o Kevin descreveu. Então é um bom ponto também a se pensar, né? Não foi a interpretação que eu tive aqui, mas do que ele colocou, mas se for essa situação, é cabível também dar uma olhada nisso aí, né? Que ao invés de você desestruturar de fato os dados lá, é você desestruturar a função mesmo que faz a request, né? Que seria o ponto aqui. No caso aqui, deixa eu ver aqui. Tá. No caso aqui eu teria que fazer outra função. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar dar um aqui. Fazer assim. No caso aqui seria o fetch users, beleza.
E aqui eu troco isso aqui por isso aqui. Aí aqui eu troco o nome. Eu posso deixar assim que é minúsculo, né? Beleza. Então, eu posso retornar isso aqui também. Que boa. Ou não, né? Posso retornar, mas que seria esse caso aqui que ele estava falando, né? Tipo assim, você no custom hook deixar disponível também a função e não exatamente só os dados. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou remover tudo isso aqui. Vou remover tudo isso aqui. Opa. Uma linha a mais. Isso aqui também. A gente deixou o use effect, beleza. E a gente vai trazer o nosso custom hook para cá então. Então a gente vai colocar aqui o nosso querido const. Pode ser esse aqui. Beleza. Aí. Então se a gente olhar, em teoria, nada mudou. O que a gente fez aqui então? Se a gente olhar, eu estou utilizando um custom hook e tudo está igual, né? Eu estou usando o useEffect ainda para fazer a requisição. Eu apenas peguei o conteúdo dela e joguei para um outro arquivo. O que seria isso aqui? Vamos tentar entender esse mini custom hookzinho aqui que eu fiz, né, para requisição. É muito simples, não foge disso. É uma função que nesse caso aqui eu tenho tudo o que eu preciso para fazer a requisição. Eu tenho a função que faz a request, eu tenho os estados que vai armazenar o valor da request, o status de loading, se a requisição já começou e se ela já terminou, os erros, tá tudo aqui. E no final eu apenas retorno um objeto que vai ter os dados que eu quero que sejam exportados. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu estou exportando, inclusive, se eu quiser, eu posso não exportar os erros. Né? E lá vai dar erro aqui, obviamente, porque ele precisa e eu, teoricamente, não existe aqui. Mas assim, só para exemplificar, eu posso ter dados aqui dentro que eles servem apenas para aqui, né, um escopo interno, e eu não precisar que o usuário receba isso lá fora, mas eu posso, que é esse caso aqui de todos, né? Então, tipo, eu tenho a função, eu tenho 3 estados e uma função. Todos eles estão sendo exportados aqui em formato de um objeto. Então, por ser um objeto, né, por ser uma função que devolve um objeto que tem 3 estados e uma função, eu consigo fazer uma desestruturação desses dados que estão vindo aqui. Né? Então, é exatamente essa sintaxe que você vai ter ao utilizar um custom hook. Né? Então, um custom hook nada mais vai ser do que isso aqui. Né? Uma função que você vai ter ali a abstração do que você quer fazer. Nesse caso aqui, ela é a requisição em si e o tratamento dos dados, de erro, de loading, etc. E então, a gente tira a responsabilidade do componente Py de fazer isso, de fazer a requisição e o gerenciamento do loading, de erros e tal. E a gente coloca para apenas esse custom hook. E aqui a gente faz a estruturação do que a gente precisa. Então imagina que nesse componente aqui eu não necessariamente precisaria, sei lá, do erro. Eu só precisaria da requisição em si, dos dados que ela devolve e do loading. Então tá aqui. Ah, eu também não preciso do loading. Tudo bem, eu tiro daqui, acabou. Ah, eu só preciso da requisição. Tá bom. Então o custom hook, assim, a grosso modo, é isso. Eu não preciso chamar um await useEffect, eu pensei que precisava, lembrei disso. Nesse caso aqui, não, né? Tipo, tu fala isso aqui, nem dá, né? Porque tipo, aqui não dá. No caso, eu teria que fazer uma função assíncrona que eu conseguiria chamar essa chamada dentro usando o await, né? No caso, aqui nessa situação aqui também já é burrice, né? Mas assim, eu acho que isso também não seria necessário, né? Tipo, const rec. Oh, caramba, apertei aqui errado. Isso aqui. Isso aqui, né? E aqui eu chamaria o rec. Dessa forma, não é necessário. Não é necessário.
Então, se eu salvar isso aqui, a gente olhar lá, nem funcionou, né? Deixa eu ver. Ah, eu recarreguei aqui. Nem funcionou. Vamos ver o que deu. Loading is not defined. Ah, tá, porque eu tirei os... Oh. Olha lá, ó. Carregando, carregando. Ó, funcionou, mas assim, você viu que funciona sem também, né? Dá uma olhada aqui. Não precisa, pois o fetch já é assíncrono. É. Já que lá no hook é uma função assíncrona. Aí você voltou ao await ele. KK massa. É isso aí. Então, pra gente finalizar, eu vou dar uma passada bem breve assim, em cima do nosso querido Axios, né? Que basicamente, galera, tipo assim, o que eu posso falar a respeito do Axios, tipo assim, ele não se resume só a isso aqui, né? Nesse exemplo, eu tô mostrando, eu não fiz nenhuma instância do Axios onde ele vai ter a parte, porque assim, se a gente for parar para pensar, né? Eu vou tentar trazer aqui de uma maneira clara o que eu penso, né? Se for para usar o Axios numa aplicação para fazer apenas isso aqui que está sendo feito, eu acho que não vale a pena. É melhor tu usar o fetch mesmo padrão, tá? Sendo bem honesto. Eu acho que se é para tu usar só dessa forma aqui que está sendo abordada aqui, ó, não justifica, ao meu ver, tá? Ao meu humilde ver, não justifica tu colocar uma dependência a mais no teu projeto só para fazer uma requisição, que é simples, dessa forma aqui, tá? Ah, é mais fácil. Eu só passo aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu colocar ele desse outro lado aqui. Pronto. Facilitar. Só coloca aqui axios.get, passa a URL e acabou. Ele já me devolve o dado já. Tipo, eu não preciso colocar um res.json, não sei o que. Ele já me devolve. Tá, tudo bem, mas você acha que faz sentido tu colocar um pacote a mais do teu projeto só fazer dessa forma? O Axios ele tem muito mais outras coisas a agregar que, se você usar, faz sentido sim agora você colocar ele na tua aplicação. Mas se a gente for olhar mesmo assim e usar dessa forma aqui que está colocada, ele basicamente é só um facilitador de sintaxe, né? Tipo assim, fica mais simples tu fazer a requisição, concordo. Mas nada além disso. O Axios, ele tem outras coisas, como por exemplo, interceptors, onde você consegue pegar resultados já nas requisições, aplicar isso em headers. Então, tipo assim, ele tem muitas outras coisas que conseguem agregar a nível de request, a nível de fazer requisições, várias requisições numa aplicação front-end que podem contribuir, que aí sim faz sentido tu adicionar um Axios dentro da tua aplicação front-end, né? Se tu não usa isso, eu acho que vai de fetch mesmo padrão. O que vocês acham disso? Porque, tipo assim, o Axios ele já lida com os erros, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, ele tem esse if aqui já dentro do catch, né? Então, por exemplo, o Axios ele já vai lidar com esse erro e caso essa requisição ela dê erro, veja que eu não tenho nenhum validador aqui dentro, como por exemplo aqui, que eu faço esse if response.ok, para poder aí sim ele cair no catch, né? Aqui nesse caso não, o Axios ele já joga a interseção por aqui mesmo e ele cai no catch automaticamente. Então aqui sim é que eu faço a requisição. Ele só olha se ela é do tipo do Axios, né? Porque o Axios ele vai formatar esse erro e enviar do jeito dele. Então perceba que ele tem esse ex-Axios error, que é a maneira que ele trata o erro dele e manda, né? Aqui você consegue ver a declaração de como que é esse erro, né? Então ele formata esse erro e manda. O catch capta e você verifica se ele é do erro que o Axios mandou e se for, aí beleza, você seta ele do jeito que você preferir. Se não, ele vai setar como um erro qualquer, um erro desconhecido. Então, ele faz sim esse tratamento de erro também.
Inclusive, às vezes a pessoa se confunde porque a maneira que ele devolve o erro é um pouco diferente, às vezes, da maneira que a galera costuma estar habituado, que é só mandar o status code e a mensagem. Ele manda também um stack, algo assim, e aí às vezes acaba confundindo um pouco. Mas é isso mesmo, ele você não precisa fazer aquele response.ok antes para verificar se ele deu erro, se não deu, para poder jogar a interseção de erro, né? Porque ele já faz esse tratamento antes, né? Ele já faz primeiro. Mas mesmo assim, como eu falei, se tu usar só dessa forma, eu acho que não justifica, né? Tipo assim, tu colocar uma biblioteca a mais no teu projeto só para poder fazer dessa forma. Se tu precisar fazer interceptors e tudo mais e usar realmente tudo que o Axios tem para te oferecer, é válido, faz sentido. Se não, usa o FET mesmo e vai na boa, mano. É isso. Dicas, sugestões, dúvidas, o que vocês acharam? Foi uma merda, volta, não entendi nada, e aí? É, só falar um negócio sobre o Axios, uma coisa interessante é que toda vez que você adiciona uma dependência no seu projeto, você tem que estar disposto a lidar com as atualizações dela. Isso não vale só para o Axios. Mas eu lembro que o Axios, quando ele finalmente virou a versão 1, ele quebrou o sistema inteiro, porque ele passou a lidar com um parâmetro, se eu não me engano, de uma forma diferente. Então, tudo que usava parâmetros parou de funcionar, a gente teve que voltar à versão. E até descobrir isso aí foi uma dor de cabeça desgramada. Então, assim, fica a dica, né? Cuidado, porque às vezes atualizações trazem surpresas e elas não são desagradáveis, e elas não são agradáveis. É, tipo assim, foi um ponto que eu quis abordar. É até bom, ó, por exemplo, Kevin, você, Edgar, trazer essa contribuição, porque eu penso assim. Eu tento trazer o conteúdo de uma forma clara, mastigada e também trazendo um ponto de vista assim de alguém que já está trabalhando com a ferramenta, né? Porque eu penso assim, antes eu sou bem honesto a dizer que quando eu comecei, eu meio que fazia vista grossa e estava pouco me lixando se eu colocava uma dependência nova no projeto ou não, e isso era indiferente para mim. Mas quando eu comecei a perceber que você tem que lidar com coisas como essa, de que as libs elas atualizam e você tem que correr atrás disso. Então você faz um casamento ali entre a tua aplicação e as libs que você está usando, né? Então, quando você coloca uma dependência nova no teu projeto, tu tem que ter essa cautela de acompanhar e ver se alguma coisa que ela está trazendo, alguma coisa que ela está atualizando, pode não quebrar o que você já construiu, para você não ter esse tipo de imprevisto que o Edgar teve em ambiente de produção, né? O que é muito ruim. Então, assim, eu trago esse ponto de você sempre tentar refletir, né, antes de colocar uma nova dependência. Então, tipo assim, o que eu vou fazer realmente não tem como eu fazer sem essa dependência? Ou tipo assim, tem algo que realmente justifique muito eu usar essa dependência no meu projeto? Se não for algo que seja muito justificável, cara, tenta fazer de uma maneira, entre aspas, né, vamos colocar assim, mais arcaica mesmo. Faz da maneira mais simples, sabe? Tenta não usar essa lib, porque quando você coloca, você é sujeito a correr riscos como esse que o Edgar teve no início do Axios, né? Fora as dependências circulares, fora quando uma ali precisa de uma dependência, a outra precisa da mesma dependência, mas numa versão mais antiga, enfim, é um inferno. Então, pense bem antes de dar um npm install. Quando tu faz isso e ela depende de uma lib e essa outra lib vira depreciada, os caras param de manter ela e aí tu tem que começar a verificar se o que tu vai continuar construindo não vai quebrar porque aquela outra lib parou de receber a atualização, ou então se tu vai decidir que vai trocar de lib e aí entra outro problema porque tu vai ter que refatorar tudo, né, dependendo de como for o comportamento dessa nova lib. Então assim, é bastante interessante trazer esse ponto de se preocupar mesmo com as libs que tu instala no teu projeto, né? Na vida foi um spike. É isso, galera. Tipo, era o conteúdo que eu tinha para trazer para hoje. Eu fico muito feliz que várias pessoas acompanharam essa trajetória toda a semana. É muito prazeroso para mim ver que tem pessoas que têm interesse no conhecimento de quem está iniciando.
Eu sempre deixei muito claro que eu não sou um dev sênior com anos de experiência, mas mesmo assim eu me dispus a trazer esse conteúdo, trazer os meus pensamentos, trazer o que eu tenho de bagagem, que não é muito, mas que talvez possa agregar na vida de alguém, né? Eu penso que muito do que eu trago aqui eu gostaria muito de ter ouvido quando eu estava iniciando, quando eu era só uma pessoa que estava entusiasmada ali, querendo entrar na área, sonhando com minha primeira vaga, sabe? E pensando, será se isso que eu estou buscando sozinho, sem ninguém estar me ajudando, é o suficiente? Será se tem algo além disso que eu deveria saber e por algum motivo não sei? Então, assim, eu fico muito grato em ver que tem pessoas que acompanham o conteúdo, estão aqui, tiveram presentes, se preocuparam em pensar em ir atrás das aulas que já foram gravadas e tudo mais. Isso é muito gratificante. Eu estava até comentando hoje. Você fazer um debate ali e tal é uma coisa, mas você se dedicar um tempo para fazer uma imersão como essa, uma semana inteira, preparar conteúdo, fazer roteiro, pensar em exemplos bons e aplicáveis e coerentes para a galera, é desgastante. Então, assim, a retribuição, a minha gratidão, né, pelas pessoas que acompanharam até aqui, como eu falei, eu já estou fazendo esse momento assim de gratidão, porque como eu falei, a partir de amanhã eu não vou conseguir mais ministrar as aulas, né? Minha participação nessa imersão foi até aqui. Então, agradeço a todo mundo que acompanhou, continue acompanhando as próximas aulas, tem outras mentorias antes dessa que está acontecendo agora para quem está assistindo, quando for gravado, né, lá no YouTube da Forja. Houve uma mentoria antes dessa com o nosso ilustríssimo Edgar, então vai ter outra quarta-feira. Então acompanhem, venham para cá, participe, sejam sempre engajados, porque isso é muito motivador, tanto para mim que estou aqui na frente hoje, mas amanhã pode ser você que está assistindo, pode ser alguém que está aqui na cal e etc, né? Então, parabéns aí para todo mundo que esteve aqui, muito obrigado, né? Alguma colocação, Raimundo? Fazer algum anúncio, alguma coisa que tu sempre faz aí no final? Não, não, acho que tá